Olá, queridos, graça e paz do Senhor Jesus, bom dia. Aqui quem fala é o pastor Tião. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor no seu coração nessa manhã. E o texto que eu quero ler está lá em 1 Coríntios, no capítulo 14. O versículo é o número 10. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido. Em outra tradução fala sem significado. Deixa eu repetir para você entender o que Paulo está declarando aqui. Há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem sentido ou sem significado. Paulo está nos dando um alerta. Paulo está nos chamando a atenção para algo. Não obstante a terem muitas vozes no mundo, nós não podemos ignorar uma voz, a voz de Deus na nossa vida. A verdade é que a Bíblia está dizendo aqui é que todos os tipos de vozes que há no mundo, nenhuma delas é sem sentido, sem significado. Todas elas têm sentido e têm significado e também têm um propósito. E a pergunta que eu faço é: quem você está ouvindo? Quem verdadeiramente você está ouvindo? Porque dependendo daquilo que eu estou ouvindo, vai determinar as minhas atitudes, as minhas ações e a forma como eu me movimento na terra. Por que uma pessoa ela fica indecisa? Por que uma pessoa constantemente ela está assim, sem saber o que fazer, meio que perdida? Porque essa pessoa, certamente, ela está ouvindo vozes. E essas vozes, muitas vezes, trazem confusão nos seus sentimentos e decisões. Porque uma pessoa que ouve muitas vozes no seu coração, ela não consegue discernir a voz de Deus. Ela não consegue discernir a voz de Deus e também a vontade de Deus sobre a sua vida. Deixa eu dizer algo para você. Você sabia que Deus tem uma vontade dele sobre a sua vida? Mas que muitas pessoas não conseguem viver essa vontade de Deus, o propósito de Deus, porque elas não conseguem ouvir a voz de Deus. Irmãos, cada semente que Deus coloca dentro de mim, dentro de você, ela nos aponta para um caminho. Cada semente que elas são lançadas dentro de nós, que o Senhor colocou dentro de nós, elas nos apontam para um destino. A nossa origem, ela é espiritual. As sementes espirituais que Deus colocou dentro de você, elas não podem ficar ali paralisadas, abortadas. Por isso é que eu preciso fazer com que aquilo que o Senhor colocou dentro de mim comece a se multiplicar, comece a crescer, comece a germinar dentro da minha vida. O Espírito Santo é aquele que nos capacita a ouvir a voz de Deus. Sabe, irmãos, por mais doce, por mais que seja com aparência de bondade, a voz que você possa estar ouvindo, se não é a voz de Deus, ela não serve para você. Ela não serve para a sua vida. Paulo está dizendo aqui, gente, fique atento ao tipo de voz que você está ouvindo. Sem dúvida, há muitas vozes no mundo e nenhuma delas é sem sentido. Todas elas têm um propósito. O tipo de pessoas que você está abrindo o seu coração vai determinar o tipo de voz que você vai ouvir. O tipo de pessoa que você expõe à sua vida vai determinar o tipo de voz que você vai ouvir. Sabia que nem todas as pessoas estão capacitadas para traduzir
ou interpretar a voz de Deus para a sua vida. Por isso você precisa ter o discernimento e saber exatamente com quem você conversa, com quem você se relaciona. Esse alerta de Paulo aqui é porque, dependente do que você está ouvindo, aquilo que você está ouvindo pode mudar a sua trajetória, pode mudar o propósito de Deus na sua vida. Muitas pessoas, infelizmente, neste tempo, acham que estão ouvindo a Deus, que estão subindo na caminhada com Deus, mas na verdade estão descendo. Porque elas não têm a percepção certa, o discernimento certo, se é Deus ou não falando com elas. Então, dependendo do que você está ouvindo, pode trocar a sua trajetória. Então, cuidado. Isso é um alerta de Deus para mim e para você nessa manhã. Cuidado. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Porque dependendo daquilo que você está ouvindo, pode mudar as realidades espirituais. Aquelas realidades espirituais que foram colocadas no meu e no teu coração. Uma realidade espiritual, ela não pode ser mudada. O que Deus estabeleceu é eterno, irmãos. Quando começamos a caminhar com Jesus, algumas realidades espirituais, elas entraram dentro de nós. E elas precisam se multiplicar em nossa vida, elas não podem morrer. Alguns planos e propósitos de Deus que eram claros para você e hoje já não são mais, você precisa tomar cuidado, porque de repente são as vozes do mundo que têm te influenciado e você não tem discernido mais o que Deus quer que você faça. Deixa eu dizer algo. O apóstolo Paulo pega um texto de Isaías e ele traz para o contexto daquele momento para a igreja de Roma. E lá em Romanos, ele vai dizer no capítulo 10, no versículo 17, que assim é a fé. A fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo. A fé positiva, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas você sabia que existe uma fé negativa? A fé negativa também, ela vem pelo ouvir. Mas ela vem pelo ouvir as outras vozes, as vozes desse mundo. Os conselhos das más conversações que Paulo diz que elas corrompem os bons costumes. Jesus, ele diz, lá em Lucas, no capítulo 8, no versículo 18, ele diz assim: portanto, vejam como vocês ouvem. Meu Deus, olha só o que Deus está dizendo nessa manhã para mim e para você. Vejam bem como vocês ouvem, porque ao que tiver, Jesus diz, mais será dado, e ao que não tiver, aquilo que julga ter, lhe será tirado. É muito sério isso. Aquilo que você ouve pode mudar o seu destino. Por isso eu e você precisamos de um espírito discernidor. Um espírito discernidor é saber o que Deus quer para a sua vida. Um espírito discernidor é saber os planos e os propósitos que Deus tem para a nossa vida. É saber aquilo que Deus quer que nós façamos. É saber que as realidades espirituais que uma vez foram colocadas em nossas vidas, elas não podem ser mudadas de acordo com as circunstâncias. Não, elas são eternas, elas não mudam. As coisas de Deus, elas não podem mudar porque as circunstâncias fora estão mudando. Por causa de uma adversidade, por causa de um problema, por causa de uma luta, por causa de uma má influência. Não. As realidades espirituais, elas precisam permanecer dentro de nós. Por isso precisamos de um espírito discernidor, porque um espírito discernidor vai me levar ao temor de Deus e a entender a voz de Deus. A voz de Deus sempre será mais alta no meu coração, na minha alma. Eu quero terminar declarando
3 versículos, Apocalipse 1:15, Apocalipse 14:2 e Apocalipse 19:6. Deus chama João na ilha de Patmos e leva João para um lugar, um ambiente espiritual, e se revela a ele. E João, ele consegue discernir a voz de Deus ali. E ele chega ao ponto de resumir esses 3 versículos. Ele vai mencionar: a voz de Deus é como voz de muitas águas. Eu posso estar em qualquer ambiente, a voz de Deus sempre vai sobressair na minha vida. Eu posso estar passando por toda e qualquer situação, a voz de Deus sempre vai sobressair sobre a minha vida. Eu posso estar angustiado, eu posso estar com medo, eu posso estar inseguro em alguma área, mas a voz de Deus, ela vai sobressair na minha vida, porque a voz de Deus é como a voz de muitas águas. Nessa manhã, há um desafio do Senhor, do céu, para mim e para você, a permanecer nas realidades espirituais, naquilo que Deus colocou sobre nossas vidas, a caminhar e viver o destino que Deus tem traçado para nós. Por isso, peça ao Senhor discernimento, tenha discernimento do Espírito para ouvir aquilo que Deus quer que você faça, aquilo que Deus quer que você fale. Que o Senhor te abençoe nessa manhã, meu irmão, minha irmã, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te conceda a graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê muita, muita paz. Lembre-se, a voz de Deus é uma voz como de muitas águas. Deus abençoe, no nome precioso de Jesus.